Alô pessoal, eu sou o professor Lincoln Rufino, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Leciono aqui no IAP Cursos e também na UniRN. Hoje nós vamos tratar, o nosso assunto aqui são os crimes contra a administração pública, um tema importantíssimo para concurso público, seja na área policial, seja para a OAB, seja na área fiscal. É um tema extremamente delicado, porque nós vamos ver aqui que existem detalhes, muito peguinha, então é necessário treinamento. É necessário que você resolva questões para que na hora da prova, na hora do seu concurso, você esteja bem afiado e consiga aí deslanchar e conseguir e possa ter êxito aí na sua prova, tá bom? Então vamos nesta primeira fase analisar os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Nós vamos ter três grandes blocos aqui. O primeiro bloco é este que nós vamos ver agora, nesse instante, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Depois vamos ver os crimes praticados por particular contra a administração pública e, por fim, os crimes contra a administração da justiça. Crimes contra as finanças públicas, optamos em não abordar, tendo em vista que tem caído muito pouco. Vimos poucas questões nesse sentido em concursos públicos, o que não quer dizer que você não possa ou não tenha que estudar. Só que, analisando a lei, geralmente o que vem caindo é a letra da lei, então nós optamos por outros tópicos de maior relevância e que são mais fáceis de causar confusão, geralmente, entre os candidatos aí, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão, olha lá. Primeira questão, caiu aí para juiz de direito no Piauí, agora recente, né, de 2012, olha. Não comete peculato, mas o delito de emprego irregular de verbas públicas em continuidade delitiva, o servidor público que se utiliza ilegalmente de passagens e diárias pagas pelos cofres públicos. Veja como é que é o CESP. Aqui, na verdade, ele pegou uma jurisprudência, uma decisão de tribunal e colocou na sua prova. Então, veja, aqui nós já temos dois crimes para você fazer a distinção. O crime de peculato e o crime de emprego irregular de verbas públicas. Vamos à letra da lei? Então, analisando aí o crime de peculato e o crime de emprego irregular de verbas públicas, vamos ler o artigo de lei. Vamos lá? No 312 diz aí: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Importantíssimo que você conheça o tipo legal, tem que conhecer a letra da lei, é o primeiro passo. Aí depois vem a doutrina, mas o inicial é você conhecer a letra da lei. Prestar muita atenção no núcleo do tipo. Então aqui nesse primeiro crime, o peculato no caso, nós temos duas espécies aí no caput de peculato. O peculato apropriação e o peculato desvio. Então olha lá, o primeiro aí é o peculato apropriação, onde o funcionário vai se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, importante que se diga isso, de que tenha posse. O funcionário público tem a posse do bem, tem a posse do dinheiro, tem a posse de valores e vai se apropriar. Ou então ele vai desviar em proveito próprio ou alheio. Vai, na verdade, causar ou proporcionar vantagem a ele ou a terceiro, desviando valores recebidos ou de particular ou então... Professor, mas eu não entendo, o crime não é... crime praticado por funcionário público contra a administração, como é que pode ser um bem de particular? É que neste caso, a administração pública está de posse do bem. Vamos imaginar um carro que foi apreendido, né? Vamos imaginar valores apreendidos, né, de particulares, e aí o funcionário, tendo a posse, vai efetuar algum desvio ou vai se apropriar destes valores. Então aí é o crime de peculato. Temos um terceiro tipo de peculato, que é o peculato furto, que nós vamos ver mais adiante, ok? Por enquanto nós temos que fazer a distinção entre o peculato e o emprego irregular de rendas ou verbas públicas. Então aí no 315, ele diz: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Aqui é justamente o crime de desvio irregular de verbas.
Aqui, moçada, o administrador recebe uma verba para, por exemplo, a construção de uma ponte e utiliza parte desses valores para, por exemplo, a saúde, ou para a educação, ou vice-versa, que é o mais comum, recebe dinheiro para a educação ou para a saúde, um determinado valor, e daí ele vai desviar parte desses valores para a construção de uma ponte, para terminar uma ponte que ele havia começado, e foi aí, o preço aumentou, houve um aumento nos valores e ele desviou. Mas veja que no emprego irregular de verbas ou rendas públicas, os valores não são desviados a favor do funcionário ou de terceiro. Ele fica na própria administração. Por isso é que a pena é tão pequena do 315. Veja que é de 1 a 3 meses ou só multa, tá certo? Então, no emprego irregular de verbas ou rendas públicas, os valores são desviados de um determinado local para outro, mas fica tudo na administração. Tira a verba da merenda e leva para a construção da ponte. Tira a verba da educação e leva para a construção de uma delegacia, por exemplo. Então, houve um emprego irregular de rendas ou verbas públicas. Quando o funcionário se apropria de determinado valor, ou seja, para ele mesmo, ou para terceiro, ou vem a desviá-lo, nós vamos ver mais à frente alguns exercícios sobre isso, aí nós estamos diante do peculato, ok? Então, olha aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça na ação penal 477. Veja que o SESC pegou isso aqui, essa decisão, e colocou na prova. Ó. Comete o crime de peculato na modalidade desvio, olha lá, que é o 312 caput, segunda parte do Código Penal. Está aqui ele, ó. A primeira parte é o apropriar-se, a segunda parte, desvio. Em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal, ou seja, praticou de forma continuada, o servidor público, se utilizou ilegalmente de passagens e diárias pagas pelos cofres públicos. Quer dizer, não foi uma vez só, não foi uma vez perdida, esporadicamente ele se utilizava de passagens e diárias pagas pelos cofres públicos. Então, isso não é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Claro que não, pois se ele está obtendo vantagem pessoal, isso é um peculato. Agora, que modalidade de peculato? O peculato desvio, ou seja, na verdade aqui há um desvio nesta função, não é? Então, o valor utilizado aqui por ele para pagar, aliás, pagos pelos cofres públicos em detrimento do funcionário, só pode constituir o crime de peculato. Então, vamos voltar na questão para resolver? Vamos ver o que ele diz lá na questão. Ele diz, não comete peculato, mas emprego irregular de verbas públicas em continuidade delitiva, o servidor público que se utiliza ilegalmente de passagens e diárias pagas pelos cofres públicos. Então, a questão está errada, porque ele pratica sim peculato na modalidade desvio. Peculato desvio. Então, foi copiar-colar da ação penal 477 do STJ, que o SESC colocou aí na prova para juiz, ok? Vamos para a próxima questão? Então, na próxima questão, nós temos assim, analista ministerial, lá no Ministério Público do Piauí, também recente, 2012, diz lá, nos crimes praticados por servidor público contra a administração, a exoneração da função pública decorrente de condenação criminal, resulta como efeito automático da sentença, vamos marcando já os tópicos principais. Então, ele foi exonerado da função pública decorrente de condenação criminal, foi condenado criminalmente, na esfera criminal. Resulta como efeito automático da sentença, desde que reconhecida a existência de abuso de poder ou violação de dever funcional, consoante tratamento diferenciado estabelecido no Código Penal. Então, aqui o funcionário público foi submetido à instância penal. E na instância penal ele foi condenado. E vamos aqui levar em conta, imaginar que transitou em julgado, não cabe mais recurso. E aí o que ele está colocando aqui é que é um efeito automático da sentença penal condenatória a exoneração, a demissão dele, porque houve abuso de poder ou violação de dever funcional. Então vamos ver aí o artigo 92 do Código Penal.
Observa que nós estamos estudando a parte especial, crimes contra a administração, e o CESP te cobra uma questão lá da parte geral do Código Penal. Ele faz isso. Ele exige questão de processo penal, Código Penal, parte geral, né, que está a legislação especial. Então, a gente precisa saber. Então, olha aí no artigo 92 do Código Penal. Ele diz, são também efeitos da condenação. 1. A perda de cargo, função pública, olha lá, a perda da função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. E na letra B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, o servidor público foi condenado na esfera criminal a uma pena superior, uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos, então o juiz vai decidir na sentença se ele perde ou não perde lá o seu cargo. E se a pena for igual ou superior a 1 ano, onde tenha havido abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, por exemplo, o funcionário agiu com abuso de autoridade, não é? Neste caso, o juiz também decidirá se ele vai ou não perder o cargo. Então, olha aqui no parágrafo único, importantíssimo, isso é muito cobrado. Olha o parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos. Então, olha lá, não são automáticos. Isso é muito cobrado em prova. Devendo ser motivadamente declarado na sentença. Então não é um efeito automático da sentença, o simples fato do juiz ter condenado, ele já vai perder o cargo, não. É preciso que o juiz venha a dizer, a expor na sua sentença, a declarar a perda do cargo e dizer o motivo pelo qual não está determinando, né, esta exoneração, ou seja, esta perda lá do cargo. Tá certo? Então vamos voltar na questão? Então a questão diz lá, de novo, nos crimes praticados por servidor público contra a administração, a exoneração da função pública decorrente de condenação criminal resulta como efeito automático da sentença, desde que reconhecida a existência de abuso de poder ou violação de dever funcional, consoante tratamento diferenciado estabelecido no Código Penal. Logo, nós temos aí que o item está errado, porque não é um efeito automático, o juiz deverá motivar em sua sentença o porquê da perda do cargo, ou da função, ou do mandato eletivo. Tudo bem, então? Tranquilo? Vamos então para a próxima questão.